Olá, pessoal do Lab Carreiras. Nós vamos começar hoje um nosso encontro e nós vamos falar sobre busca de emprego e carreira na pandemia. Para isso, a gente trouxe um mentor aqui, um coach, o Silmar. Vou pedir para ele se apresentar um pouco para nós. Boa noite para quem está aqui, todo mundo, na sala. Obrigado, Tamires, pelo convite novamente, poder estar aqui e contribuir, né, com o pessoal que nos segue o Lab Carreiras também. Meu nome é Silmar, eu sou especialista em gestão de pessoas, carreira e negócios. Atualmente, meu foco é basicamente trabalhar com carreira, mentoria de transição de carreira, escolha profissional e também ajuda algumas empresas a organizarem projetos de planos de carga e salário e planos de carreira para as empresas. Eu faço isso devido à minha história e pela minha formação, né? Eu sou um gestor de pessoas, eu tenho aí quase 30 anos de experiência na área de recursos humanos, sempre em empresas de grande porte, e N formações que eu acabei fazendo na decorrer dessa minha jornada e atualmente continuo estudando, né? Então, assim, eu sou coach, mentor em formação internacional, eu sou analista comportamental, eu trabalho com formação de âmbito de grupo e também sou grafólogo e também estudo constelação familiares, que eu acabo tudo isso agregando para o serviço de mentoria de carreira. Qual é a dica que você pode dar, Silmar, para essa pessoa que perdeu o emprego e hoje está procurando, perdeu esta busca? Como buscar? Porque até a busca por emprego ela é hoje diferenciada, né? Por causa da questão da pandemia. Exatamente. É muito legal essa pergunta quando você faz, porque a gente faz um comparativo, né, Tamires? Alguns segmentos, vários segmentos fecharam, estão em regressão, mas, por outro lado, outros segmentos têm ascensão, né? Que nem você deu o exemplo da logística, porque você tem que houve um consumo, aumentou o consumo das pessoas e, com isso, aumentou a demanda, né, nessas empresas por trabalhadores, por trabalho, enfim, né? Acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer nesse momento, porque a gente tem uma mudança da forma de procurar e uma mudança da forma das empresas contratar. A gente tem duas mudanças nesse cenário. Então, como dica inicial, eu sempre gosto de falar para as pessoas o seguinte: primeiro você precisa fazer uma autoavaliação sua, né? É um momento, como a gente está um momento, né, que parou, teve essa ruptura, faça uma autoavaliação da sua carreira até o presente momento. O que você vinha fazendo, o que você já vinha trabalhando, né? O que você teve de sucesso nessa sua jornada, pontos que foram legais, experiências que foram positivas, né? O que você aprendeu com essas experiências, né? Porque daí pode ter N segmentos. E aí, quando você tem esse trabalho, você mapeou o teu melhor, mapeou o que você tem de positivo, aí sim você começa a olhar para o mercado. E quando eu olho para o mercado, eu preciso ficar atento para olhar para o mercado do segmento de negócio, segmento de empresas que realmente estão contratando. Então, por exemplo, você deu o exemplo da logística, é um bom exemplo, porque é um exemplo, né, que tem muita demanda de oportunidades. A gente tem assim na saúde, a gente tem assim na parte de alimentação, né? São alguns segmentos, né? Tecnologia tem uma demanda muito grande, a parte de finanças, por incrível que pareça, tem demanda, porque as empresas precisam se reorganizar novamente financeiramente em função de tudo isso. Então, são nichos que têm oportunidade, estão contratando. Só que daí a forma de contratação mudou, a forma de seleção mudou. Então, uma outra coisa que é legal falar, né, Tamires? Eu falo o seguinte, né? Esqueçam aquelas tradicionais agências de emprego, aquelas consultorias de portinha aberta, que você ia para a rua e você ia lá, né, ver se tinha uma oportunidade, ver se se tinha emprego nesses lugares. Porque essas agências, elas já vinham, né, numa decrescente, porque a tecnologia já vinha meio que fazendo, né, elas não terem mais tanta demanda, só que com esse fechamento, né, de uma forma geral, de isolamento, elas acabaram fechando a porta. E eu diria que muitas delas talvez nem volte, né, a abrir novamente, ou se abrir, vão voltar diferente. Mas onde é que estão essas vagas, então? Né? Essas vagas, elas estão todas nesse aparelhinho que você está usando aqui, que a gente está falando, né? Elas foram para o mundo online. Então, eu falo que as vagas de emprego estão aonde? No seu celular, no seu computador, né? Então, a buscar empregos no celular, buscar empregos no computador, buscar emprego no mundo online, ele é diferente do que buscar emprego quando você ia presencialmente até o local, né? Quando você respondia um anúncio, a empresa te chamava para fazer uma entrevista, né? Então, aí tem essa mudança toda. E aí,
para fazer essa busca online, a gente daí começa a abrir N formas e tem N dicas de como você vai fazer isso. Então, a gente tem uma mudança. Então, primeiro, aprendizado. Conheça-se, sabe seus pontos positivos. Segundo, fique atento aos nichos que estão em ascensão, que continuaram funcionando e que estão contratando. Terceiro, essas oportunidades estão no teu mundo online, não está mais no mundo físico. Uhum. Uma coisa também que é interessante é verificar nos sites, né? O LinkedIn tem bastante vaga e é muito bom. E é confiável também, né? Porque às vezes a pessoa procura muita vaga no Facebook. Então, assim, depois você está ficando na empresa que está oferecendo, ou então nas pessoas, porque existe também essa questão da vaga falsa, né, Silmar? Exatamente. Então, assim, quando você vai procurar vagas no mundo online, né? Eu falo que a gente tem que criar uma outra coisa, que é criar um relacionamento. E quando eu procuro uma oportunidade, quando eu vou procurar um emprego, vou procurar um trabalho, eu preciso criar primeiro um relacionamento com essa empresa, ou com esse selecionador, ou com o contratante, ou o dono daquela vaga, né? A dona ou o dono daquela oportunidade. Então, quando a gente vai procurar em redes sociais, então, assim, tem que tomar cuidado, porque tem muita vaga falsa, como você falou, né? Vaga vencida, vaga falsa, isso acontece muito. Mas o que é legal? Quando você vai no Facebook, por exemplo, eu vou usar o Facebook e o LinkedIn, que são duas redes que têm bastante oportunidade. O LinkedIn mais, já explico por quê, mas o Face também tem. O Face, quando você vai na barrinha de pesquisa em cima, na lupa, escreva a tua área de atuação. Digamos, se você trabalha na área de administração ou enfermagem, sei lá, escreva lá a área de atuação. Você irá pesquisar. Pesquise grupos. Sai um pouquinho daquela coisa de quem postou na timeline, as pessoas que postaram. Vai em grupos da sua profissão. Quando você vai em grupos, digamos um grupo da enfermagem, um grupo de psicólogos, um grupo de logística, um grupo de administração, de finanças, que seja, esse grupo vai ter pessoas da mesma área de atuação, para começar. Então, você já começa a criar um relacionamento com o teu nicho de mercado, você começa a conversar, conhecer pessoas do teu nicho de mercado, e nesse grupo existe muito compartilhamento de vaga entre as pessoas do nicho, né? Porque a gente sabe, a Tamires, né, que nem trabalha para empresa, também a gente trabalha muito para empresa, continua trabalhando, porque as empresas se conversam entre elas, os selecionadores se conversam entre elas, né? Porque assim, eu vim do ramo de seguros, então tem um grupo de seguros, lá de seguros de empresa. O segurador da empresa A tem uma oportunidade e vai jogar no grupo. Olha, na minha empresa existe uma vaga de analista financeiro para seguros PTO, né? Ele vai jogar no grupo de finanças, dos seguros. Ele não vai para outro grupo de vaga. E aí você consegue checar se essa vaga realmente é confiável. Porque você vai ter ali, geralmente, a pessoa que postou a vaga, você já vai ver, vai no perfil dela, veja se ele é do segmento, se ele trabalha nesse setor que ele está compartilhando essa vaga, ali vai aparecer, na verdade, a função dele. Se aparecer a função dele, às vezes ele é o dono da vaga, ou ele é o gerente da área, é o supervisor da área, ou até o próprio selecionador. E aí entra o teu trabalho de relacionamento. Vá em box, né? Vai para o reservado e cria uma relação com essa pessoa. Não é chegar te ofertando. Eu vi que você botou uma vaga, eu quero me candidatar. Calma, meus amigos, né? Tenha muita paciência, seu jovem gafanhoto. Tem que fazer um trabalho de relacionamento. Você vai fazer, olá, tudo bem? Eu vi que você trabalha no setor de seguros. Que bacana, também já trabalhei na área de seguros. E espera ver que ele vai falar. Ele respondeu? Depende do que ele respondeu, ali você vai ter o gancho de você puxar uma conversa, e aí sim. Então, eu vi que você postou uma oportunidade assim, 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 assado. Essa oportunidade continua em aberto? Ele vai responder, continua. Pois é, tenho uma experiência, eu já trabalhei com isso, eu posso ajudar. É para você que eu mando meu currículo, tem alguma pessoa que eu... Mesmo que for ele, mas pergunte, tem alguma pessoa para quem eu posso mandar esse currículo? Eu tenho certeza, também eles vão me confirmar isso. Na hora que eu pegar todos os currículos, depois que eu for fazer a triagem, a hora que eu chegar lá, João, é o João que falou comigo lá no reservado do Facebook, no grupo de seguros. Você já vai dar um outro olhar para esse currículo e vai dar mais atenção. Você não concorda, Tamires? Com certeza, ajuda bastante.
Uma outra coisa também é, assim, algumas empresas têm feito no site o próprio currículo, né? E às vezes tem gente que preencher. Eu já peguei no site mesmo, lá onde eu trabalho, tem o próprio, já tem um currículo já no próprio Modelo. site. Isso, porque às vezes as pessoas passam muita informação que é desnecessária. E aí, às vezes, a informação que a empresa quer não tem. Então, às vezes, as empresas têm que direcionar o que elas querem, para economizar o seu tempo, né, da pessoa que está buscando a vaga, também do recrutador. E às vezes, as pessoas pegam a verdade. Então, preenche alguns dados básicos errados, ou o telefone, ou às vezes o e-mail errado. Aí, fica impossível de entrar em contato. Português. Português. Porque aí é a outra dica, que é legal que você traz isso, Tamires. Quando existem esses formulários né, pré-prontos, as empresas, que tem aquele site Trabalhe Conosco, né, que você tem ali um formulário, o pessoal precisa estar atento ao preenchimento daquelas informações. Eu brinco muito quando aqui vou para as escolas da orientação, né? Nomes de cidade, de escola, nome de pessoas, nome de empresas. Pessoal, nomes próprios começam com letras maiúsculas, não com letras minúsculas, né? Toma cuidado com abreviaturas, ponto, vírgula, né? Cuidado com esses, né? Então, esse currículo da empresa, ele já é um filtro, né, Tamires? Porque ali você já vê muito, né, a atenção do candidato, né? Se ele fez uma revisão das informações que ele preencheu, se ele foi objetivo no que ele trouxe de informação, né? Aqui não é para virar um jornal, eu falo, né? A empresa quer as informações básicas, que ela tem interesse, porque o que um currículo e um formulário desses fazem? Ele tem que gerar em você, né? Provocar uma curiosidade por parte do contratante. Que ele fala assim, nossa, eu gostei do que a Camila escreveu lá. Chama ela que eu quero conhecê-la, quero saber mais sobre ela. E aí que você vai fazer. Então, na verdade, aquilo já é um filtro seletivo. Só que as pessoas, os candidatos, não dão uma devida atenção e esquecem que ali já começou a triagem, né, Tamires? Para o processo que vai se seguir com as outras etapas depois. Aí vamos supor agora que essa pessoa fez tudo isso que a gente está falando, conseguiu chamar a atenção. Só que agora a gente está com a questão da pandemia. Então, assim, eu tenho percebido bastante, e a gente também tem feito aqui, muita entrevista por vídeo, né? Videochamada e às vezes por telefone. E aí, Silmar, como fazer e como responder essa questão de entrevistas por chamada, né? De vídeo ou então por telefone? Tá. Aí, pessoal, é outra coisa, né? A entrevista online, gente, você tem que ter em mente que você precisa se preparar como se fosse uma entrevista presencial. Então, primeira coisa, postura, vestimenta, né? Isso é importante, porque você está ali com o selecionador passando a sua imagem. A gente né, falou um tempo atrás, tem um vídeo de marketing pessoal que eu falo muito isso, o quanto nossa imagem vende. E nessas entrevistas online, ela é fundamental. Então, a primeira coisa é vestimenta, é se preparar como se fosse uma entrevista de emprego mesmo, cuidar com vestimenta, roupa, adornos. Segunda coisa, quando você marcou essa entrevista, gente, muita gente é celular que tem, né, para fazer esse processo, que é o mais comum que a gente tem que fazer que nem a gente. Vai ter que ir para um lugar neutro, cuidado com barulhos externos, cuidado com o ambiente atrás, né? Paredes neutras, sem muita poluição. Não vai para o quarto com as calças penduradas, no varal, entendeu? Arruma um cantinho que você vai para um canto da casa, uma parede, ou que tem um quadrozinho no máximo e acabou. Isso é importante. E aí, gente, nada de ficar nervoso, né? Eu sei que é difícil, mas assim, interaja normalmente. A entrevista da forma, digamos, digital, né, que a gente está fazendo por vídeo, qualquer, seja micro ou celular, a sua fala, né, tom de voz, fala devagar, né, se expressar, cuidado com os gestos, postura, né, ouça bastante o que a pessoa está te perguntando. A gente sabe que é tecnologia, às vezes a interferência, né, o som não sai legal. Não tem problema nenhum de você falar assim, olha, deu uma interferência no som, o senhor poderia repetir a pergunta novamente para mim?
Gente, isso mostra que você está atento, isso mostra que você está interessado naquela oportunidade. Porque existe uma questão que se avalia muito hoje, que até eu estava lendo agora recentemente, é um artigo sobre isso, um estudo que foi feito, que as empresas estão gostando muito mais de fazer entrevistas por esse sisteminha que a gente está conversando aqui, porque avalia muito mais a tua postura, a tua desenvoltura e a sua objetividade. E isso, pessoal, vai ser uma tendência daqui para frente. Mesmo que o novo normal, nós começarmos a sair de casa e voltar à normalidade, muita empresa vai se utilizar dessa tecnologia por causa de custos, agilidade e que traz mais dados para ela do candidato do que a presencial. Verdade, isso é extremamente importante. Silmar, você tem alguma dica, ou então, assim, alguma coisa relacionada a currículo online? Que currículo online? A pessoa grava, né, o currículo e envia. A gente aqui no trabalho, a gente já fez, assim, que a gente fez uma seleção aqui das moças, né? Só que a empresa era de Recife e vinha para o estado. Só que ainda não estava pronta a empresa aqui para eles poderem entrevistar. Então, o RH lá pediu uns vídeos. Aí a gente pediu para as pessoas gravarem. Aí pode dar uma dica, surgir uma coisa assim também. Legal, eu já fiz isso também, já apliquei essa técnica até antes da pandemia num processo seletivo que eu tive que andar o Brasil inteiro, era para trabalhar uma vaga aqui em São Paulo, era uma vaga de gestão na época. Quando você for gravar o teu vídeo currículo, que a gente chama apresentação, então o que é legal, pessoal? A objetividade, né? Sempre começa o vídeo falando de você, né? Quem eu sou, quais são minhas formações, o que você já fez, né? Então, fala um pouco de você. Olha, meu nome é Silmar, eu sou graduado em Administração de Recursos Humanos, especializado em tal, eu trabalhei já em X empresas, né? Tenho experiências disso, daquilo. Quando você fala de experiência, pessoal, traga coisas que fazem brilhar o olho do selecionador. Em que sentido? Não precisa contar a rotina da sua atividade. Rotinas são iguais em qualquer lugar, né? Você fica brincando com caixa, né? O que um caixa do mercado... o que faz um caixa? Atende pessoas, recebe dinheiro, passa cartão. Daí eu falo assim, qual é o caixa que não faz isso, né? Qualquer caixa faz isso. Mas o que você pode falar como caixa? Olha, eu era caixa no supermercado, eu trabalhava no horário da manhã, o público da manhã que eu atendia geralmente era da meia-idade para idoso. Você viu como você mudou a forma de você trazer? Isso mostra que se você tinha esse tipo de público, você trabalha nesse horário, então, que você tinha uma boa relação, uma boa inter-relação entre pessoal, que você tem paciência em atender com pessoas, trabalhar com pessoas de meia idade para terceira idade, né? Você atendia X volume de pessoas por dia, por semana, sendo que na quinta e na sexta aumentava muito a demanda de pessoas que atendiam o meu caixa, né? Se você tem dados, olha, o volume que eu vendia semanalmente era, será, 500 mil reais, 1 milhão de reais. É isso que você pode falar, né? E aí você fala assim, né? Quando você está falando disso, você está falando de você, da sua experiência, e nessas falas está apresentando características suas, né? Que você já atuou, que você já fez, a sua desenvoltura. E aí, no final, você coloca assim, né? Olha, acredito com essa minha experiência, com essa minha vivência, eu tenho plenas condições de concorrer com essa vaga, porque eu vou ajudar a empresa a crescer, a atingir seus objetivos, pela minha experiência que eu já vivi, que eu já tenho. E fica à disposição dos senhores, né, para a próxima etapa do processo, enfim. Daí a gente faz um fechamento, né, e deu. No máximo, 2 minutos. Tem gente que conta a história da vida, né? Assim, desde o ventre materno, tudo. Tem que ser. Eu nasci lá em Barbacena, quando era um menininho, corria pelos campos verdejantes. Tem vaga que tem mais gente, vamos supor, uma vaga administrativa, às vezes a gente chega a receber até 2.000 currículos, ou às vezes até mais. Então, assim, imagine uma pessoa vendo isso tudo de vídeo. Então, tem que ser o objetivo. Não, daí você vai ver vídeo cacetada, você vai ver vídeo, né? Sim. Vídeo de humor. Essa é uma pergunta que a gente recebeu. Como
fazer essa transição de carreira nessa época da pandemia? Boa pergunta, gostei bastante. A transição de carreira, ela sempre, quando eu trabalho, eu faço mentoria de transição de carreira, né? Então, o primeiro princípio a primeira questão que a gente tem que ver, tem que fazer uma autoanálise, né? Tentar entender qual é o fato e o porquê você está nessa transição de carreira, né? Se isso é um contexto pessoal ou se é um contexto de mercado profissional, né? Porque a gente vai ter que entender essas duas questões. Porque às vezes pode ser um contexto pessoal, daí pode ser que preciso trabalhar com essa pessoa, esse profissional, algumas questões dele referente à sua carreira, à sua trajetória profissional. Se for uma questão de mercado, né, porque o mercado porque isso é muito comum agora, né? Alguns segmentos estão em baixa, né? Estão fechando portas, então você quer ir para um outro segmento de atuação, né? Então, o que você precisa fazer, né? Pesquisar, mapear para onde você quer ir. Uma vez você mapeando esse cenário para onde você tem interesse, que você quer atuar, um novo nicho de atuação, um novo segmento de empresas, né? Ou se quer mudar, às vezes até de um para outra concorrência, né? Digamos assim, né? Porque alguém falou que ela está melhor, enfim. E daí você precisa fazer esse trabalho. Uma hora que você levantou essas informações todas, aí sim sentar e traçar o teu planejamento de transição, né? Para ver quanto tempo você vai conseguir fazer isso, né? E isso vai impactar em que na sua vida? Você vai ter que ver se você é uma pessoa solteira, se você tem família, tem filhos, porque isso tem que ser levado em consideração. Não adianta você se jogar numa transição de carreira sem muita direção, sem muito foco, você vai acabar prejudicando outras questões e você vai acabar se queimando no mercado também, né? Então, ele é um trabalho que precisa se sentar, estruturar e fazer. É uma época interessante fazer transição, porque alguns segmentos, Tamires, por que pareça, estão de olho em profissionais de outros segmentos, porque eles têm alguns conhecimentos, algumas habilidades que vão ser interessantes para esse segmento que querem ir, né? Então, quem está pensando em fazer, desde que faça isso que eu estou falando, que é traçar esse planejamento, mapear isso, com certeza vai colher bons frutos, terá esse nessa transição, Tamires. Legal. Uma coisa assim que eu tenho percebido é que trabalhar de home office não é fácil, né? Mais agora que, às vezes, as pessoas não foram trabalhar de home office, na verdade, foram empurradas, né? Foram obrigadas a ir a trabalhar de home office. Sim. Então, assim, hoje, tem gente que tem muita dificuldade, né, de se adaptar, e às vezes até mesmo de, você quer saber dos especialistas. Mas, assim, essas profissões que vão ter que se adequar e se adaptar a essa realidade de home office. Hoje, assim, pensando num plano a longo prazo, porque as pessoas falam assim, não, beleza, vou ficar 3 meses trabalhando em home office, mas depois eu vou voltar, né, para o meu local de trabalho. Mas essas profissões agora que vão ter que se adaptar. Vamos colocar na nossa, né? Você também tem que se readaptar, às vezes já nesse processo. Como que é hoje, assim, então, hoje, fazer a minha carreira, né, a minha profissão, baseada nesse novo cenário da pandemia. Quais são as dicas que você tem para esse trabalho, assim, mais frequente, né? Home office? É importante levar em consideração aí, Tamires, que tem uma pesquisa que foi feita recentemente que 30% das empresas querem manter o home office. Então, nós a gente está falando no Brasil, né? O BGM, que é um banco, ele já falou que antes de 2021 ele não vai voltar para a estrutura corporativa dele, que as pessoas vão continuar alocadas em casa, né? E isso vai ser uma tendência cada vez mais acentuada. Por quê? Porque antes, né, se falava, eu falo que o home office é um assunto que eu acompanho há mais de 10 anos. Desde que eu trabalhava no mundo cooperativo, a gente fazia reunião, projeto para trabalhar em home office. Tinha questão de legislação, tinha questão dessa preocupação das pessoas se adaptarem. E aí chegou um vírus e mandou todo mundo para casa, né, da noite para o dia, literalmente, né? Ou seja, nós fomos obrigados a entrar numa condição de trabalho que muitos não foram preparados,
muitos não tiveram estrutura, equipamento. Você quer continuar, é isso que nós temos, ok, né? Então, acho que é legal. Acho que é também para os profissionais reavaliarem isso, né? Se você percebe que você tem uma dificuldade... Porque, assim, a gente tem os dois lá. Tem gente que está amando essa vida e tem gente que está odiando essa vida, né? Porque os que se adaptaram estão achando maravilhosos, os que não se adaptaram, nossa, não vejo a hora de voltar lá, né? Então, isso é legal para você, profissional, você fazer essa autoavaliação. Se você percebe que seu perfil não é um perfil de home office, fuja de empresas, de oportunidades que a tendência é trabalhar home office. Então, você tem que deixar muito claro isso para você, porque acontece que as pessoas, a gente sabe a necessidade, a gente sabe, né, que tem que pegar o que aparece, só que a gente também sabe, quando eu pego o que aparece e eu vou ficando foco só nisso, lá na frente eu me frustro, eu vou estar na fila do desemprego novamente, eu vou ter que recomeçar tudo de novo, é sempre um eterno recomeço. Então, é o momento de você se avaliar, né? De você falar assim, olha, para mim não dá, não é legal esse home office, não é uma questão boa, né? E vai procurar trabalhos em lugares que tem o presencial, que vai ter o escritório, vai ter a produção, vai ter a fábrica. Agora, se você tem um perfil que você gosta desse home office, é legal de você sinalizar para o teu gestor, sinalizar para quem você trabalha, olha, eu gostei dessa questão do home office, para mim funcionou bem, eu me senti bem trabalhando em casa, se tiver perspectiva, possibilidade, para mim, ok, posso continuar. Isso vai ajudar as empresas e os gestores também a poder alocar as pessoas conforme os seus desejos e suas demandas. Porque daí tem empresa que tem meio home office e meio presencial. Então, quem quer, já se prontificou em fazer o home office, ok, você continua home office. E eu trago os que não têm interesse para o presencial novamente. Então, é o momento, porque eu fiz ontem eu fiz uma live para um gringo, né, lá no Peru, a gente estava falando sobre isso mesmo, que é o momento que nós estamos vivendo agora, de nós poder conversar mais abertamente as coisas, né? Porque o que esse vírus fez, né? O que esse momento fez? Ele fez nós quebrarmos uma série de hierarquias, quebrarmos coisas engessadas, e ao momento de você chegar numa boa, não tem problema nenhum, pessoal, de chegar para o teu gestor, chegar para com quem você trabalha, para a sua equipe, e falar assim, olha, para mim não é legal, eu moro num lugar que tem muito barulho, ou, né, eu tenho filhos, enfim, né, tem pai, mãe, avô, periquita na minha casa, vira uma confusão, porque eu tenho uma vizinha aqui que ela trabalha em home office, ela é a filha. Eu estava conversando com ela agora recentemente, foi até essa semana, final de semana. Começa a semana, mentira. Ela estava falando justamente isso, porque eu moro num lugar de casas. A gente mora num conjunto só de casas. Só que as casas aqui são muito próximas, né? E aí, todo mundo tem cachorro, todo mundo tem tudo na casa. E tanto a mãe quanto a filha, a mãe fica mais home office do que a filha. A filha faz revezamento, tem dias presenciais e dias home office. Só que a mãe dela trabalha numa função que ela tem muita reunião online nacional. Então, a estrutura em torno dela é extremamente prejudicial para ela, porque ela não tem o mesmo rendimento, ela não consegue produzir a mesma coisa, né? E tanto que ela já verbalizou para o gestor dela que quando tem a possibilidade de ter novamente presencial, ela quer voltar para o presencial. E o gestor já sinalizou que sim, porque ele já percebeu que ela teve uma caída no rendimento, teve uma caída na sua entrega, mas isso é em decorrência do ambiente que você vive. Então, pessoal, vocês podem ficar muito tranquilo. É o momento de nós falarmos, conversarmos e a gente deixar claro, né? Eu sempre falo que quando a gente fala, né? Quando a gente se comunica abertamente, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então, é o momento de você poder falar assim, olha, para mim não dá, para mim já dá. Então, é um momento de abertura e transparência. Seja transparente e traga realmente, né, o que você vivenciou, o que você já experimentou. E isso vai deixar claro para você. E aí você vai definir também o teu rumo, a tua jornada, o teu plano de carreira, né? Porque daí cada um opta no que mais lhe convém e mais vai se adequar para o momento. É uma pergunta que apareceu bastante, Silmar, para a gente, foi assim, como fazer um marketing pessoal nesse tempo onde a gente tem muitas lives, muita exposição de profissionais. Abre a geladeira e cai na live.
Pessoal, marketing pessoal é você se enxergar, se fazer notável e as pessoas perceberem que você existe, né? Para isso existe algumas estratégias. A primeira coisa, tenta selecionar, eu sempre falo assim, tenta pegar no máximo 3 profissionais ou 3 pessoas que você pode usar como referência, que você quer seguir, que você mais, né, vai se espelhar. Sigam essas 3 pessoas, porque é muito conteúdo o tempo inteiro, né? É todo mundo fazendo live, é muita coisa de graça. Até a gente se perde, eu me perco, porque eu tô falando. Nossa, eu nunca estudei tanto na minha vida que eu estou estudando agora, confesso, porque eu fiz tanta formação, eu fiz formações, estou fazendo curso, estou acompanhando, porque são coisas que me interessam e que eu de futuro e que eu quero. Então, hoje até eu tive que organizar, porque eu estou fazendo 2 cursos online ao mesmo tempo, 2 online, mega extensos, muito extensos, que eu acabei comprando mesmo, que por isso era bom, acabei investindo, porque era algo que eu queria fazer já faz mais tempo, e acompanhando as coisas paralelas, né? Só que eu falei assim, gente, eu preciso me organizar. Eu escolhi 3, que eu vou focar nesses 3 e vou seguir. E aí, como fazer o marketing pessoal nas redes sociais? É aquilo que eu já vinha falando desde lá de trás, né, pessoal? O momento agora não é de ficar me lamentando, xingando o vírus, não sei o quê, nas redes sociais, pessoal. O momento é usar minha rede social a meu favor, a minha carreira dentro do seu nicho de atuação, dentro das suas estratégias que você quer trabalhar. Então, poste, compartilhe, comente coisas que têm a ver com a sua carreira, né? Se você tem LinkedIn, escolha pessoas que você quer seguir. Só pequenos comentários. Olha, que legal que você escreveu. Concordo com o teu texto. Aconteceu comigo. Parabéns pela essa reflexão. São coisas simples. Só que os algoritmos vão identificar que você é uma pessoa ativa na rede. E isso faz você aparecer mais, porque quando você comenta um post de alguém, todo mundo que segue aquela pessoa vai ver quem você é. Eu sou um desses. Depende de quem é o comentário, eu falo assim, ué, eu nunca vi esse comentário dessa pessoa. Eu vou clicar lá para saber quem é, porque eu tenho interesse. Também você vai com seleção, acho que ela vai se interessar, ela vai assim, peraí, acho que eu vou ter um potencial candidato aqui para alguma coisa que eu preciso, ou uma vaga que você trabalha e você não estava achando. Então, você vê, um simples comentário, ele gera uma curiosidade. Então, rede social, cuidado com as fotos que vocês postam, cuidado com essa foto do perfil, né? E cuidado com os comentários, né? Não vamos pegar dores de ninguém, né? A gente está num momento de muita turbulência, de um pegar as dores dos outros. Gente, foca em você. Deixa os outros brigarem quando querem brigar, né? Não compre briga pelos outros, né? Foque em você, foque no seu caminho que você quer seguir profissional, né? Cuidado com a sua imagem, cuidado com as fake news, é outra coisa importante, queima filme pra caramba, repassando um monte de mensagem, né? Vai tentar descobrir a fonte disso. Se você ficou meio desconfiado, deleta, não dá atenção, porque isso não vai te levar a nada, muito pelo contrário, vai te queimar, vai deixar uma imagem negativa para você. Porque ele passa uma... Porque a gente recebe muita coisa ao mesmo tempo, né? E se apropriar de uma forma coerente da rede social, né? E aí você faz seu marketing lá, né? Apareçam, comentem, interajam com pessoas. Sigam pessoas que vocês têm interesse, né? Essas pessoas compartilham conhecimento, essas pessoas compartilham saberes, e essas pessoas, tem outras pessoas que seguem elas no mesmo nicho de atuação. E ali você consegue fazer um marketing que você vai estar a passos à frente de muitos que não fazem porque não receberam essas dicas ou porque realmente não estão fazendo, né, Tamires? Sim, sim. Como a gente já está finalizando, você tem dicas aí, os últimos minutos para dicas para a carreira, né? Para a pessoa desenvolver sua carreira nesse momento da pandemia. Primeira coisa, pessoal, a primeira dica, faça um currículo bem feito, né? Revise o currículo de vocês, faça um currículo sucinto,
é só acompanhar no YouTube. A Tamires já publicou em outro momento. No meu YouTube, que é só achar Silmara Strub, que está no meu YouTube lá, tem um vídeo que eu ensino a fazer currículo, dou dica de entrevista, um currículo sucinto, bem objetivo, para facilitar a vida do selecionador, né? Segunda coisa, né? Tenha objetivo e foco no que você quer, que você procura. Isso tanto para quem está no mercado de trabalho, quer procurar novas oportunidades, para quem quer fazer transição de carreira, né? Sabe para onde você quer ir e tenta entender o porquê você quer fazer essa transição, porque existe um motivo atrás disso, vê se o motivo é pessoal ou profissional, e aí você vai ter uma certeza maior, porque às vezes a gente toma decisões no calor da emoção, elas não são efetivas, elas são às vezes muito prejudiciais, né? E cuidar da imagem de vocês, né? Tenha essa imagem, faça uma boa imagem nas redes sociais, sigam pessoas que vão levar você a um outro nível, é uma dica que eu sempre dou, né? Que tem assim, gente, você pode seguir muita gente, a Tamires, o Lab Carreiras tem muitas pessoas interessantes que vocês podem seguir em vários segmentos diferentes, né? Entre nossas redes, veja quem nós seguimos, se espelham por quem nós seguimos, porque isso são formas de você também poder fazer essa ascensão na sua carreira, né? Então, assim, se aproprie desse momento que você tem para fazer esse seu dever de casa, de se reorganizar, se reestruturar, porque o mercado vai precisar de nós na frente. O mercado está contratando, tem muitas empresas contratando, tecnologia, saúde, finança, gestão de recursos humanos, pessoal de terapias alternativas, as pessoas estão muito emocionalmente abaladas, pessoal que trabalha com terapias alternativas, a Tamires sabe que tem N terapias alternativas, elas são fundamentais, pessoal, para quem está empreendendo com isso nesse momento, ajudar as pessoas a se fortalecer emocionalmente para nós podermos retomar a nossa vida aqui para frente. Então, tem oportunidades para todo mundo. É só desvendar um pouquinho, né? Sair do mimimi e olhar com direção na frente, que nós temos um caminho muito promissor. Mas basta cada um de nós fazer o nosso papel. Muito obrigada, Silmar, pelas dicas, e são muito valiosas. E a gente vai fazer uma outra live, hein? Legal, estou à disposição. Pessoal, a Tamires sabe, eu sempre estou à disposição, é só, né, me acionar e que a gente está aí para ajudar, para responder, para ajudar vocês, porque o papel da gente é esse, né? Quanto mais pessoas ajudam, mais pessoas se colocam no mercado de trabalho, mais profissionais a gente tem preparado, né? Porque eu já trilhei um caminho, já trabalhei bastante nesse mercado, né? Hoje a minha função é poder contribuir, né, para o mercado de trabalho com tudo que eu tenho de vivência e experiência para isso, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para fazer e, gente, tem oportunidade para todo mundo. É só nós abrir um pouquinho mais nossa visão que você vai enxergar umas luzes gigantes no final do túnel. Obrigada, Silmar. Imagina, fica à disposição.